Você está sintonizado no Cidadania da TV Senado. Uma das grandes preocupações do mundo de hoje diz respeito ao abastecimento e qualidade da água em todo o planeta. Embora disponha de água em abundância, se comparado a muitos outros países do mundo, o Brasil sofre muito com o uso incorreto, o desperdício e a poluição de suas águas. Para radiografar os recursos hídricos do país, o Cidadania de hoje vai conversar com o superintendente adjunto de Planejamento de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas, a ANA, Sérgio Airi Moraes. Sérgio, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos falar um pouquinho do relatório, que essa radiografia da situação das águas no Brasil está contida, essa radiografia, no relatório que vocês produziram lá na ANA, que é um relatório que dá essa radiografia das águas, como andam as águas no país, não é isso? Então eu queria que você falasse um pouquinho como é feito esse relatório, quem participa dele, qual o objetivo deste relatório. Ok, bom, o relatório Conjuntura de Recursos Hídricos é um relatório elaborado pela ANA e editado anualmente. Ele conta, na sua elaboração, com inúmeros parceiros institucionais, parceiros estes do próprio governo federal, mas principalmente com os nossos parceiros dos estados, os órgãos gestores de recursos hídricos, os órgãos de meio ambiente, que nos repassam as informações de cada estado, as informações sobre a situação dos recursos hídricos, sobre a situação da gestão dos recursos hídricos em cada estado, e a partir da sistematização dessas informações e da consolidação dessas informações é editado e produzido Conjuntura, que fundamentalmente tem dois grandes objetivos: a retratar a situação dos recursos hídricos do país, os dados hidrológicos, os dados de chuva, os dados de qualidade da água, as demandas, quem mais utiliza essa água, quais são os principais setores usuários desse recurso hídrico no país, como também a situação da gestão, a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, todos os atores envolvidos, os investimentos realizados, enfim, o Conjuntura ele busca trazer um panorama geral da situação dos recursos hídricos no país e, pela sua periodicidade anual, trazer também uma avaliação das mudanças. Quanto avançou, o que avançou e o que é necessário fazer para que se continue gradualmente implementando a política de recursos hídricos no país. Alguns dados que nós dispomos dizem que 80% dos recursos hídricos do Brasil estão concentrados na região hidrográfica da Amazônia. Da Amazônia, né? Quer dizer, dá um retrato para a gente como que se distribui esses recursos hídricos em todo o país, espacialmente. De fato, o Brasil ele é caracterizado, é notório pela questão da abundância de recursos hídricos. Agora, essa disponibilidade hídrica, que é a quantidade de recurso hídrico, quantidade de água disponível para os diversos usos, ela é distribuída de forma irregular no nosso território. Se por um lado nós temos a Amazônia, que concentra 80% da água do país, nós temos, por exemplo, a região semiárida, no Nordeste brasileiro, com uma escassez hídrica, se comparando com as demais regiões do país. Então, apesar de abundante, apesar da presença de grandes rios, de grandes mananciais, nós temos essa característica de que essa água não está distribuída de forma regular. Temos regiões como a região amazônica, que concentra boa parte desse recurso, em compensação, regiões de maior escassez hídrica. Vamos falar um pouquinho do IQA, que é o Índice de Qualidade das Águas. Como é que o Brasil anda nesse quesito? Então, o IQA é um parâmetro, é uma forma de se apresentar à sociedade os dados de qualidade da água dos nossos mananciais, porque ele reúne, para se calcular o IQA, que é um índice de qualidade da água, ele reúne 9 parâmetros, que são características da qualidade da água, como a concentração de oxigênio, como a turbidez, como a questão da DBO, que reflete a contaminação, a poluição por esgotos, por carga orgânica. Então ele reúne esses parâmetros e procura dar uma nota para a água.
uma nota para a qualidade da água. Então, o IQA muito alto significa, então, que eu tenho uma água de boa qualidade, compensação, eu posso ter uma gradação diferente do IQA, desde a água em ótima qualidade até a água em situação péssima. Do ponto de vista dos nossos recursos hídricos, nós temos boa parte dos nossos rios, dos nossos mananciais, com qualidade da água em boas condições. Menos de 10% dos dados de monitoramento que estão disponíveis no Conjuntura, e são 2.000 pontos que são monitorados no país, apenas menos de 10% desses pontos têm qualidade ruim ou péssima. Então, significa que esses problemas estão concentrados em determinadas regiões do país. Sim, fala então aí, vamos para o péssimo. Quem é que está puxando esses 10% aí, no termo de Brasil? Bom, em geral, o problema da poluição e consequentemente, da degradação da qualidade da água está muito associado à ocupação urbana. Então, em geral, todos os rios, todos os mananciais estão próximos às grandes concentrações urbanas, às regiões metropolitanas, eles naturalmente têm uma qualidade de água pior. Por outro lado, os rios, os mananciais que estão em áreas mais preservadas, em áreas com menos ocupação, seja urbana, seja industrial, mas principalmente urbana, são rios que têm uma condição de qualidade melhor. Um outro ponto importante que precisa ser destacado é que o Conjuntura ele traz as informações dos dados monitorados, ou seja, daqueles rios em que é feita uma coleta de uma amostra de água e analisada essa água. Agora, é importante que se amplie esse monitoramento, ou seja, que todos os nossos rios, ou que grande parte deles, possuam esses dados. Né? Então, há de se combater os rios que já apresentam a piora na qualidade da água, mas também tem que se ampliar a informação, os dados de monitoramento. E assim, vamos falar um pouquinho, por exemplo, São Paulo, porque tem um caso típico que é o Tietê, por exemplo. Né? Como existe, uma vez identificada a qualidade daquela água lá, que é um rio praticamente morto, quer dizer, que iniciativa a ANA toma com relação a coisa desse tipo? Bom, a principal questão, o nosso principal problema em relação à qualidade da água, e aí não só o Tietê, mas todos esses rios, ou a maioria desses rios que estão em condição ruim ou péssima, essa poluição está associada ao lançamento de esgotos sem tratamento. Então, a principal medida é esse controle da poluição hídrica, que passa fundamentalmente pela coleta e pelo tratamento de esgotos. Né? Então, associado à questão do controle da poluição industrial, do ordenamento, do uso e ocupação do solo, ou seja, uma série de medidas são importantes para a proteção desses rios e, principalmente, para a proteção dos rios que são utilizados para o nosso abastecimento.